e a gente terminar falando, você entendeu errado, igreja. Tá? Você entendeu errado, igreja. E eu queria que você abrisse Mateus 16, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele fala a palavra igreja no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, perdão, 2 vezes. Então Jesus fala igreja 2 vezes nos 4 evangelhos. Então, ele vai falar as 2 vezes em Mateus. Então, em Lucas, em Marcos, em João, você não tem a palavra igreja, né? E essas 2 vezes que ele fala, tá uma em Mateus 16 e uma em Mateus 18. Então, vamos olhar de Mateus 16 primeiro. Então, Mateus 16, verso de número 13. Mateus 16, 13. Quem achou? Não, eu amo a Bíblia, gente. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus pergunta, está fazendo uma pesquisa ali, né? Quem que o pessoal aí está falando que eu sou? E aí é interessante que eles dão uma resposta bíblica, né? Eles usam profetas aqui. Eles estão achando que você é um dos profetas. E aí Jesus vira para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né? Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então o que está acontecendo aqui? Ele fala então da igreja. E ele fala: eu vou edificar a minha igreja sobre isso. Sobre essa revelação que você recebeu, Pedro. A minha igreja terá um fundamento, que é: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa importante para a gente entender é que o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas que tiveram a revelação de que Jesus é o Cristo, Deus encarnado que esteve entre nós. Então você que está aqui hoje, que faz parte da igreja, a pergunta é: foi te revelado isso? Você crê em Jesus como o Cristo, o Messias, que foi prometido no Antigo Testamento, que viria para nos salvar, que viria para morrer no nosso lugar, que viria para esmagar a cabeça da serpente, e que irá voltar para reinar sobre toda a terra. Você crê nisso? Jesus não é um sábio, Jesus não foi um grande homem, o maior psicólogo que já existiu, Jesus coach, não. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Então ele está dizendo: a igreja será fundamentada sobre essa verdade, sobre um grupo de pessoas que receberam essa revelação do Pai, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Mas aí ele vai falar igreja uma segunda vez. Então vai para frente um pouquinho. Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. E é aqui num texto estranho demais, que é o verso de número 15. Mateus 18, verso 15. Diz assim, olha: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. A igreja aqui. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano.
digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem já ouviu o final desse texto? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem já ouviu? Quem já ouviu o que 2 concordarem na terra, o meu Pai vai fazer? Quem já ouviu? Agora, você já sabia que isso estava nesse contexto? Então, um dos capítulos do livro do Saulo vai tratar desse texto. Porque por muito tempo a gente usou esse texto, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente usou para começar culto que estava com pouca gente, né? Você vai começar o culto de oração. Temos 11 irmãos. Você fala o quê? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou... Imagina 11, meu amado. Avivamento aqui, né? Aí o pessoal dá desanimado e fala, não, opa, né? Estamos no lucro aí. Mas do que ele está falando aqui? Qual é o contexto? Ele está dizendo, ei, igreja... Se vocês ligarem algo na terra, será ligado no céu. Se vocês desligarem, será desligado. Ei, se vocês pedirem algo e concordarem, o Pai vai fazer. E aqui, eu falei, Jesus, não, Jesus, não escreve isso, Jesus. Qualquer coisa, sobre qualquer assunto que vocês concordarem, meu Pai vai fazer. Agora, do que ele está falando, gente? Ele está falando, isso acontece se você for, ou se vocês forem, igreja. Agora, o que é igreja? Então eu quero olhar com vocês, rapidamente, o que é igreja? Vamos lá, verso de número 15. Igreja é isso aqui, ó. Se o seu irmão... Então a primeira coisa sobre igreja, gente, é que é um ajuntamento de irmãos. É um ajuntamento de pessoas aliançadas. Então ele escolhe a aliança mais profunda que existe. Fala, não, Douglas, é o casamento. Não, porque ele tem ex-mulher, tem ex-marido. Agora, você já ouviu alguém falando assim, aquele cara ali, ó, que passou, não quero nem olhar, é meu ex-irmão. Já viu? Não! Seu pai e sua mãe podem se separar. Seus irmãos continuam sendo seus irmãos. Então, o que é igreja? Igreja é um povo aliançado em uma coisa, o fato de todos terem sido adotados pelo mesmo ser. Então o ser que eu falo, pai, você fala, pai. Então nele nós somos irmãos, nós somos aliançados. Então irmão não é um jargão evangélico. Irmão é real, é literal. Então essa pessoa que está ao seu lado, se ela nasceu de novo, ela é sua irmã. Então olha para quem está ao seu lado aí. Dá uma olhada, gente. Só dá uma, né, os seus irmãos aí. E tem um negócio interessante sobre irmão. O interessante sobre irmão é que irmão você não escolhe. Você escolhe amigo. Você escolhe patrão. Você escolhe esposa. Você escolhe marido. Você escolhe namorado. Mas irmão, ninguém escolheu irmão aqui. Você nasceu, ele estava lá, ou você estava lá e eles nasceram. Ou seja, é o que tem para hoje. Olha para quem está ao seu lado aí e fala, é isso. É isso que tem. Conviva com o fato de nós sermos irmãos. Irmão. Vamos imaginar que chegou a época de eleição. E o seu irmão tem uma visão política completamente diferente da sua. Dá para quebrar a aliança por isso? Não, porque você nunca se aliançou a ele por opinião. Você aliançou a ele porque vocês dois chamam o mesmo ser de pai. Então, para quebrar essa aliança, alguém vai ter que negar o pai. Quem está entendendo, gente? A nossa aliança é em Cristo, no Espírito, no Pai. E é por isso que ela não pode ser quebrada com facilidade. Isso é igreja.
Uma aliança que vai muito além de opinião. Porque esse testemunho foi maravilhoso. Que um arminiano pode andar com um calvinista e um cara com uma visão escatológica desse jeito pode andar com alguém daquele jeito. Alguém que foi criado nessa tradição pode andar com aquela tradição. Por quê? Porque não é nisso que nós estamos conectados. A nossa aliança não é nisso. A nossa aliança é em Cristo Jesus. A nossa aliança é no Pai. Irmãos, ok? Então a gente começa aí com aliança. Essa comunhão profunda. Irmão. E gente, isso aqui não é romântico não. Fala, ai que lindo, somos irmãos. Não. Com quem você teve as piores brigas da sua vida? Cabelo de quem que você já puxou? Você fez isso com alguém na rua, nós precisamos tratar você. Geralmente é irmão e primo que a gente saiu na mão. Sim ou não? Uma vez eu estava na mesa almoçando e tal, a minha irmã, Letícia, me irritou num nível que eu peguei o copo de... Eu lembro até hoje, era Fanta Uva, joguei na cara dela. Vendo muita novela mexicana. Paola Bracho. Só os velhos entenderão essa referência. Irmão, então por quê? Por que que a gente briga com nossos irmãos? Por que que a gente briga com a nossa irmã? Por que que a gente saiu na mão já quase com eles? Porque a aliança é tão forte que a gente tem o direito de falar a verdade. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quanto mais educadinho e cordial, mais fraquinha é a aliança. Oh, querida, que cabelo lindo, hein? Porque quando a aliança vai... Eu não estou falando de ser mal educado, ok? Mas quando a aliança vai aprofundando, você fala, que bafo é esse? Pelo amor de Deus! Engoliu uma meia? Te fala a verdade. Está feio, meu. O que é isso? Está muito feio, cabelo feio. Vai cortar esse cabelo, amado? Mas enquanto a gente está no, ai não, tudo bem, que linda, ô amado, tudo bem e tal. E eu estou dizendo, a gente pode se tratar dessas formas, mas que a verdade esteja entre nós. Porque a gente não tem medo que se eu falar a verdade, só vai embora. Porque a gente tem uma aliança. No Pai. No Pai, amém? E aí a gente vai para a segunda parte. Então não é só ser irmãos, é se o seu irmão pecar contra você. O que é a igreja? É um povo aliançado que anda tão perto que dá para a pessoa pecar contra mim. Que anda tão perto que eu vejo o outro pecando e ele me vê pecando. Então o Senhor está nos chamando, e Ele está nos desafiando nessa tarde aqui, nessa noite, a viver comunhão em uma proximidade que você veja o outro pecando e ele te veja pecando. Porque a verdade, amados, é que a gente organizou a igreja de um jeito para a gente não ver os outros pecando. Quem que peca aqui de domingo? No culto. Difícil, eu não vejo as pessoas pecando no culto, é difícil, é raro. A gente até organizou de um jeito que é o seguinte, você chega lá fora, e já deixa sua criança lá no check-in. A gente nem vê vocês entrando junto aqui. E aí você entra aqui, vai um culto, aí você sai, pega ela e já entra no carro. Pra gente não ver. Sim ou não? Estratégia. Pra gente não ver um ou outro pecando. Só que igreja é viver a vida de uma forma tão intensa e próxima que eu vejo você pecando, você me vê pecando, e eu tenho a oportunidade de pecar contra você, e você tem a oportunidade de pecar contra mim. Sim, isso é igreja. Se você não tem ninguém que consegue te ver nos seus dias bons e ruins, e você não vê ninguém nos seus dias bons e ruins, você não está vivendo igreja. Quem está entendendo? Então eu sei que essa comunidade aqui tem os grupos menores. Você tem que ir para um grupo menor. E tem que levar seus filhos. E tem que ir com a sua esposa e receber gente em casa. Para quê? Para a gente ver a bagunça da sua casa. Para a gente ver como que você reage quando derruba suco de uva no tapete branco. Deixa eu ver se você idolatra aquele tapete branco ou não.
E quando a sua esposa, ei, ó, já peguei aí, ó. E quando a sua esposa fala atravessado, como que você responde? E quando seus filhos bagunçam, como é que você faz? E ali você vai pecar. E você tem essa oportunidade de aprofundar a comunhão. Quem está entendendo, gente? É a igreja. Mas aí diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós e mostre-lhe o erro. Então, igreja é um grupo de pessoas aliançados, mas vivendo de forma tão próxima que dá para ver um ao outro pecando e tem o direito de repreender um ao outro. Minha pergunta é: quem te repreende? E quem você está repreendendo? Quem chama a sua atenção das coisas que você está fazendo e quem você está chamando a atenção? Nós estamos cada vez mais assimilando culturas de outras nações e cada vez mais ganhando essa distância segura das pessoas, aonde, lógico, ninguém te vê tanto errando, não te vê as mazelas, e aí, portanto, não te repreende. E você vê às vezes alguém num caminho errado, você viu a menina postando a foto e a roupa não estava legal. Estava mostrando mais do que deveria. Você viu os stories e o que tinha no fundo ali, que não era um ambiente apropriado para ela estar. Mas a gente está entrando nessa de, mas quem sou eu para falar? Eu não vou incomodar. E também, cada um também tem que ir fazendo as suas escolhas. Sabe o que é isso? Espírito de Caim. Cadê o seu irmão Abel? Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Sabe qual é a resposta? Sim, foi para isso que eu te criei. Para cultivar e guardar. Você acha que é a árvore que ele criou você para guardar? Não, era o seu irmão. Nós somos guardiões uns dos outros. E sabe, gente, que nós estamos assim, adoecido, porque a gente está o tempo inteiro assim nos ambientes. Será que estou vestido certo? Será que eu estou sentado do jeito certo? Será que é assim aqui nesse ambiente que se porta? E a gente está tendo que se preocupar tanto com o que os outros estão pensando, e a gente não é livre para ser a gente. Agora, quando você está num ambiente de aliança, você pode vir livre, porque você sabe que quando você errar, tem um irmão que te ama, vai falar para você. Então eu não preciso ser o meu próprio guardião, porque eu sei que eu estou rodeado de guardiões que no momento certo, da forma certa, vão falar comigo. Porque eu posso falar com as pessoas. Quem está entendendo? Qual foi a última vez que chamaram a sua atenção? Tem gente falando ontem. E quando que você foi lá e chamou a atenção de alguém? Sabe, isso é maravilhoso. Isso é igreja. Isso é protetivo para a gente. Esses dias um rapaz me mandou mensagem. Eu desmarquei uma reunião e um dos líderes, que eu lidero. Eu sou líder dele na igreja ali. Ele me mandou mensagem. Cara, quando você faz isso, né, e eu dei uma justificativa, você está dizendo que isso aí que você marcou para fazer e teve que desmarcar é muito mais importante do que nós, e isso é muito prejudicial, tal. E o cara chamou a minha atenção. E eu mandei para ele: não toque no ungido do Senhor. Medite nesse texto de Miriam. A lepra nasceu. Isso é maravilhoso. Eu falei para ele: obrigado. Porque de repente os nossos líderes começam a ficar isolados e a morrerem e a caírem. Por quê? Porque todo mundo viu e ninguém foi lá falar. Direto eu recebo: poxa, o meu líder está fazendo isso. E sabe o que eu faço? Eu falo assim: vai falar com ele, porque antes de ser seu líder é seu irmão. E você é responsável por ele. Se ele vai te ouvir, é uma outra história, é a continuação do texto. Mas a sua responsabilidade é ser guardião do seu irmão e da sua irmã. Acho que tem uma galera que tem que marcar um café aí, hein?
para a gente poder conversar. Nossas conversas têm que sair da superficialidade, gente. E aí, tudo bem? E como é que foi o jogo? Que legal, e não sei o quê, que roupa legal. E amém, glória a Deus, boa noite, até semana que vem. Não! Nós precisamos misturar a vida. Nós precisamos viver junto, nós precisamos ir na casa um do outro. A gente precisa fazer coisas juntos, comer junto, chorar junto, dar risada junto, para que a gente possa viver o que Deus tem verdadeiramente disponível para nós. Que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que tiveram a revelação do Cristo. E por ter uma revelação do Cristo, elas não têm medo de ter aliança uns com os outros, com aqueles que Deus te deu, com aquelas que Deus te deu. Irmão, você não escolhe, irmã, você não escolhe, eles nascem aí. Então são esses os irmãos que Deus te deu. Para quê? Para formar Cristo em você. Você tem o irmão que você precisa. A gente não tem o irmão que a gente quer, a gente tem o irmão que a gente precisa. A gente não tem a irmã que a gente quer, a gente tem a irmã que a gente precisa. Ai, mas é tão imatura. Gente, não tem nada melhor para formar maturidade em nós do que gente imatura ao nosso lado. E Deus vai formar a maturidade. Deus quer formar paciência em você. Como é que forma paciência em alguém, gente? Fala para quem está ao seu lado, eu sou agente de Deus para formar paciência em você. Deus quer formar mansidão em nós. Gente, como é que forma mansidão em alguém? Como é que deixa alguém mais longânimo? Igreja é um grupo de pessoas que tem uma aliança tão profunda que se chamam de irmão e irmã. E que andam tão perto que a gente vê um ao outro pecando. Porque se tem uma coisa que é verdade sobre todos nós nessa sala, é que nós somos pecadores. 1 João vai dizer o seguinte: se você disser que não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso. E às vezes a gente não verbaliza que não tem pecado, mas organiza um estilo de vida para que ninguém saiba que a gente peca. Se isolando, ficando separado. Igreja é esse lugar que a gente está andando tão perto que a gente então pode ver um ao outro pecando. E ao ver um ao outro pecando, a gente pode ir falar com essa pessoa. E o primeiro processo do Mateus 18, eu não vou entrar nele inteiro, mas diz assim: vá a sós conversar com essa pessoa. Gente, imagina que coisa maravilhosa. Você está errando em algo, alguém vem a sós conversar com você, e vem te repreender naquilo, e vem te exortar naquilo, e você se arrepende daquilo, e acabou, porque ela veio a sós, ela não vai falar para ninguém, e nunca ninguém vai ficar sabendo daquilo, e foi resolvido entre vocês. Isso seria maravilha na igreja. Só que o que a gente faz? A gente fala com todo mundo, antes de falar com a única pessoa que precisava ouvir. E se você viesse a sós e afirmasse de forma mais profunda a sua aliança com essa pessoa, por causa daquilo que ela está errando? Então, é esse lugar aonde a gente pode afiar um ao outro, e que a gente pode realmente viver a igreja. Eu gosto muito de um exemplo. Uma vez eu estava numa live com o pastor Paulo Borges, que fala muito sobre isso, sobre unidade, e eu perguntei para ele sobre unidade e tal, e ele me deu um exemplo muito legal, que foi ele falou: para mim, Douglas, unidade é como o profeta diante do vale de ossos secos, né? E ele tem aquele monte de ossos, que parece unidade, mas na verdade é uma montanha de ossos. Às vezes a gente parece um corpo, mas é uma montanha de ossos, na verdade. Está todo mundo juntinho ali. E aí ele fala: então profetiza. E ele profetiza, e de repente lá diz assim, que o osso do osso começou a se juntar. E qual que é o osso do osso, gente? Esse ossinho aqui é osso desse aqui. Então você pode ver que é um osso diferente que está com o outro. Porque no meu corpo tem dois iguais, que é essa pontinha e essa pontinha. Olha a distância que eles estão. Porque unidos é sempre com diferente. Então o osso, qual é o osso? O seu osso.
é alguém que é diferente de você, que você vai completá-lo, e aí assim esses ossos foram se juntando. Aí de lá diz assim, que aí para o negócio acontecer, começou a crescer nervos e tendões. E aí ele diz o seguinte: quando é que eu sei que eu estou vivendo igreja de verdade? É quando é tenso e nervoso. Aí é igreja. Aí não é clube. Clube dos motoqueiros, todo mundo gosta da mesma coisa. Torcida organizada, todo mundo torce para a mesma coisa. Não, aí é família. Porque se não for nervoso, não tem sensibilidade. O seu corpo só é sensível porque os nervos estão funcionando. E o seu corpo só tem força porque os tendões estão tensionados. Então a relação ela é tensa. A relação ela é nervosa muitas vezes. Mas a gente está ouvindo o cabeça. Mas a gente está no mesmo propósito. Irmãos. E aí, nesse lugar, olha só o que diz aqui então, depois você vai ler lá no capítulo. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, pega o contexto do que ele está falando de 2 ou 3, repreendendo o irmão que está em pecado. Se o irmão não te ouvir, chama mais. Ele fala para você chamar mais 1 ou 2 pessoas. Então vai estar quantos ali? 2 ou 3. Olha o que ele está dizendo. Sabe quando vocês vão começar a perceber a minha presença no meio de vocês? Quando vocês se tornarem responsáveis uns pelos outros e terem umas reuniões de 2 ou 3, não para cantar musiquinha, mas para afiar um ao outro. Oh. O que ele está dizendo? E aí nesse contexto, nesse lugar, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. E eu também digo para vocês, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está no céu. E eu ficava pensando, Jesus, isso aqui é perigoso. Os caras vão começar a ir na frente de concessionária e dar a mão e falar, vamos concordar aqui nesse Porsche. Vamos começar a ir na frente de condomínio e falar, vamos concordar aqui. Por que ele pode escrever isso? Porque ele sabe que para viver Mateus 18, é só alguém cheio do Espírito Santo. Não dá para viver igreja, se você não estiver cheio do Espírito Santo, completamente submisso ao Pai. E quem está cheio do Espírito Santo, submisso ao Pai, não pede Porsche, pede pela salvação de Salvador. Amém? Fica de pé no seu lugar aí, nós vamos orar juntos. Nós queremos viver igreja, amém? Nós queremos viver igreja e tudo que está disponível dessa comunhão profunda e verdadeira. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos comigo. Ah, papai. Que maravilhoso e desafiador é entender certo. Pai, muitos saindo daqui hoje não têm as desculpas que podiam dar antes. Nós vamos chegar diante do Senhor e não poderemos mais dizer, eu era ignorante, Senhor. Porque o Senhor tem liberado verdades sobre nós, Pai. E nós queremos responder a elas, Senhor. Pai, não deixa que esse lugar seja um ajuntamento de imprudentes, que ouviram e não fizeram nada a respeito, Senhor. Mas que aqui seja um ajuntamento de sábios, Pai, que construíram sua casa sobre a rocha, Senhor. Senhor, nos ajuda a responder o que a gente ouviu aqui. Espírito Santo, começa a falar de forma muito clara com quem está aqui, Senhor, o que eles devem fazer a partir de tudo isso. Quem eles devem perdoar, com quem eles devem marcar, onde eles devem ir, onde eles devem deixar de ir. Começa a falar com eles, Pai, com cada um aqui, Senhor Espírito Santo. Nós não queremos ter tido um dia de entretenimento, Senhor, não. Nós queremos um dia de edificação, Senhor, profunda, de Cristo sendo formado em nós, Pai. Obrigado, Senhor.
Obrigado por essa casa comprometida com a Tua palavra. Obrigado por essa liderança apaixonada pelo Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor, viva. Obrigado por essa cidade, Senhor. Obrigado pela igreja na Bahia, Senhor, e o que o Senhor tem feito nessa região. Agora eu te peço, Pai, envia essa multidão, Senhor. Que não pare em nós, Pai, mas que o Senhor faça através de nós mais e mais, Senhor. Pai, nos ensina a ser igreja. O Senhor enfatizou tanto hoje aqui, nos ensina a ter a coragem da comunhão profunda, Senhor. Nos ensina a andar em aliança uns com os outros, uma aliança em Ti, Senhor. Tira o medo, Senhor, e nos leva para esse lugar de igreja, Pai, para que a gente possa concordar pela salvação dessa cidade, Senhor, e ver os céus fazendo, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, meus amados.